Antena zero. Frequência Kirlian. Olá, eu sou a Cláudia. Eu sou o Vinícius. E esse é o Frequência Kirlian. Na verdade, o Frequência Zait. E hoje nós temos duas entrevistas, né, Vini? A primeira nas nossas entrevistas é a escritora Verena Cavalcante. E a segunda é com Mario Onofre, o Egito Rock. A Verena Cavalcante ela foi ganhadora do 4º Prêmio Literário Cidade da Poesia da cidade de Bragança Paulista. Uma escritora paulistana que já publicou Larva. Em 2018 foi O Berro do Bode. 2021, Inventário de Predadores Domésticos. E agora ela veio com seu primeiro livro de romance, Como Nascem os Fantasmas. O nosso segundo entrevistado, Mario Onofre, ele é um baterista, percussionista, ele participou de bandas preocupadas em explorar sonoridades construídas a partir de elementos ritualísticos. Hoje ele leva, essa ligação com a cultura africana à luz do underground gótico. É isso mesmo, vocês podem conferir o perfil deles no Instagram no @EgitoRock e no @Verena_Cavalcante. É isso aí. E rolou um sorteio, sim, nós sorteamos um ingresso para o New Turbine. Neil Turbin é o primeiro vocalista da banda de thrash metal Anthrax, que foi uma das bandas primordiais para a cena, cena lá dos Estados Unidos, uma das primeiras ondas aí de thrash metal, e o Neil Turbin tava lá encabeçando isso tudo. Exatamente, nada mais, nada menos do que o primeiro vocalista do Anthrax, do original Anthrax. E quem ganhou o sorteio foi o Paulo Andreoli. E ele deixou um recadinho pra gente. Boas, pessoal, ouvintes da Frequência. Adorei ter ganho o ingresso, o par de ingresso, para assistir ao New Turbine no Novo Manifesto Bar. Sou cliente já do Manifesto há vários anos, quando era Guatemi, e agora no Novo Manifesto, então, muito bom. Nos divertimos a noite toda, foi muito legal. Muito obrigado a Cláudia e ao pessoal da Frequência. Valeu! E lembrando, pedindo para vocês seguirem a gente no Instagram, no @FrequênciaKirlian, no @Zait_666. E se vocês tiverem alguma história sobrenatural para mandar para a gente, nos mandem no nosso WhatsApp, o 11 950 29 14 14. Lembrando, também se inscreva nos nossos canais para acompanhar nosso podcast, do Frequência Zait, que a gente conta diversas histórias com muitos convidados, a gente desdobra aí o mundo sobrenatural. Exatamente, se inscrevam nos nossos canais, o Frequência Zait e o Círculo do Horror. E também, em breve, eu e o Vini, nós vamos fazer caçadas sobrenaturais. Exatamente, nós estaremos em lugares ditos mal assombrados, tentando fazer contato com possíveis espíritos e desvendar histórias tenebrosas. A gente pretende explorar aí de presídios abandonados a cidades fantasmas, Exatamente. Fiquem ligados, tem muita coisa boa vindo por aí e a gente está trabalhando muito para trazer esse conteúdo para vocês e para trazer convidados muito, muito interessantes. Então acompanhem a gente, sigam a gente, deem essa força. E agora vamos às entrevistas. Verena, em diversas entrevistas que você deu, você menciona que o horror ele não foi uma escolha para você. É algo que simplesmente aconteceu na sua vida. Você poderia descrever melhor como a sua infância, marcada pelas suas vivências, moldou essa inclinação que você tem para o gênero? Claro, posso falar um pouco. É uma coisa que eu acho um pouco difícil de racionalizar,
porque foi muito natural, me veio de modo muito natural, né? Eu acho que eu tenho uma configuração mental muito perturbada e fatalista, então eu dificilmente enveredaria para outro gênero, mas o horror sempre fez parte da minha vida. Meus pais sempre gostaram de cinema de horror, então eu nasci em 89, nos anos 90 a gente tinha uma liberdade para ver qualquer coisa, né, que Sim, sim. passasse na televisão. Então, com 6 anos de idade, eu já via filmes de horror, já via O Brinquedo Assassino, foi o primeiro que eu vi, né? Então, assim, Muito bom. já via muitos filmes de horror, né? Meu pai gostava muito de rock, era muito fã de Pearl Jam, Alice in Chains, Guns N' Roses, então tinha essa atmosfera mais dark, por assim dizer, a minha casa, né? Era muito natural. E minha mãe me alfabetizou muito cedo, me alfabetizou com 4 anos de idade, e eu sempre tive muito acesso a livros, à literatura, essa porta bem aberta, né, para conhecer coisas fora do universo infantil. Além disso, a minha avó, né, quando eu tinha 8 anos de idade, fui morar com a minha avó, né, e minha avó, ela é médium, então a gente, desde bem nova, né, eu convivo com as histórias do sobrenatural, com essa questão dessa esse universo meio assombroso, assustador e ao mesmo tempo maravilhoso da, da mediunidade da minha avó mesmo, desse contato com a morte, né? Não só dentro dos causos e dos momentos em que ela incorporava, mas também de sempre fazer visitas a cemitérios, sempre participar de velórios, de visitar pessoas que estavam em situações em que estavam enfermas e muito gravemente, e, e as próprias histórias de família, né? Porque minha família vem do interior do estado de São Paulo, então esse universo, a palavra universo muitas vezes, né, na minha fala, mas essa cultura da oralidade, das histórias orais, né, dessas assombrações rurais. Então, cresci muito imersa nesse caldo, né? Então, foi muito natural que eu acabasse enveredando para o horror. É, Na adolescência, eu fui gótica, então estou vendo a bandeira do Behemoth É. atrás. Então, Ah, fui gótica na adolescência, então a própria música gótica também fomentou muito a minha imaginação e me criou, né? Foi o que me moldou e me transformou no que eu sou hoje. Então, a partir do momento que eu comecei a, de fato, escrever, todas essas questões vieram à tona. nossa, bem intenso, né? Eu acho Você, né? que Ali na acho que infância. os avós assim da nossa geração, né, assim dos 30 a mais, né, foram muito responsáveis por nos fazer gostar de horror, né? Porque eles contavam histórias mesmo de fantasma, né? Sim, Tudo, né? Acho que eles puxaram muita responsabilidade da gente gostar desse universo, né? verdade. E as Sabe? influências da época também, As né? influências da época, né? Locadora que tinha lá os filmes, né, expostos ali e tal, né? Sim, Chamavam mais a nossa atenção, né? Porque a gente via ali a prateleira de horror, era uma coisa repelente e atraente ao mesmo tempo. Você sentia medo, mas ao mesmo tempo você queria ver. Então, assim, a gente tinha uma abertura maior, eu acho, para Sim, sim, mergulhar. sim. verdade. E o Verena, o Como Nasce os Fantasmas foi seu primeiro romance, né? Seu primeiro livro total, né? Antes disso você escrevia contos, né? E assim, Uhum. fala um pouquinho de como foi o desafio, talvez, de migrar por um conto para algo até maior,
né, para um livro, né, total, assim, de história? Foi bem desafiador para mim, porque eu comecei com um conto mesmo, né? Meu primeiro livro, Larva, foi lançado em 2015, mas eu escrevi ele em 2012. E aí, desde 2012 até 2023, eu escrevi somente contos. Então, eu escrevi Larva, O Berro do Bode, aí o Inventário de Predadores Domésticos, que é uma junção desses livros, né? Uma junção estendida desses livros, que foi lançado pela Dark Side, né? Ele é o meu todos os contos daquela época, porque tem o Larva mais o Berro do Bode, mais 9 contos inéditos dentro das duas temáticas. Então, eu me via muito como uma contista. Essa é a minha maneira de escrever, e eu acho que justamente por ter crescido no seio da minha família de contadores de histórias. Uhum. Então, desde o café da manhã até a hora da ceia, era história, 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 história. São essas histórias curtas, né? Então, para mim, o conto, essa estrutura é muito fácil, né? É assim que eu aprendi a contação de histórias. Mas desde o primeiro livro, as pessoas, né? Claro que era um público bem reduzido, né? Em geral, mais de autores do que de leitores, de fato, né? Quando a gente lança um livro independente, geralmente ele é lido mais pelos nossos pares do que pelos leitores. É difícil eles sair dessa bolha, né? Sim. E meus primeiros livros foram lançados por editoras independentes. Então, desde o início, sempre me pediam, né, para eu escrever um romance. Ah, mas quando vem o romance? Quando vem o romance? E eu até fiz algumas tentativas ao longo dos anos, assim. Desde 2016, mais ou menos, eu fiz algumas tentativas de romance, mas eles nunca tinham a substância que eu precisava, não tinha aquela carne, sabe? Eu não conseguia, de fato, estender mais do que eu gostaria a história. Então, o Como Nasce um Fantasma, na verdade, ele foi uma surpresa, porque ele se transformou em romance de modo muito espontâneo. A minha intenção era fazer mais um livro de contos, e eu comecei a escrever um conto chamado Vovó Recebia Espíritos, em que eu falava da minha avó, que eu já mencionei antes na pergunta anterior, e nesse conto eu narrava uma experiência que eu tive, que foi a primeira vez que eu vi a minha avó receber um espírito. E foi numa noite de apagão, nos anos 90, e era escrito de uma menina Nossa. chamada Mayara. Então, eu comecei a escrever esse conto sobre essa experiência. E aí ele foi se alongando, se alongando, se alongando, e quando eu vi ele já tinha 30 páginas. E aí eu falei, bom, eu acho que eu vou inserir outras coisas aqui. Aí eu comecei a inserir outros elementos da minha infância. Não que Como Nascem os Fantasmas seja autoficcional ou autobiográfico. Eu não sei se vocês já leram, mas não é possível dentro do que eu me proponho a fazer. Mas é um livro muito pessoal, é um livro muito íntimo. Então, eu inseri elementos de fato da minha própria infância. Os personagens são todos baseados em pessoas que existiram de fato e foram de fato importantes na minha vida. Tem até uma cachorrinha que é a Cindy Comfort. A Cindy Comfort de fato existiu. E, e aí, quando eu vi que estava ganhando mais volume essa história, eu fui inserindo esses elementos e fui fazendo essa colagem de verdades e mentiras, invenções, fatos, e costurando essa malha dessa história. E foi muito desafiador, né? O processo de deixar redondo, né? Um romance, tem muitos personagens, muitas situações. E uma coisa que eu senti uma certa dificuldade é que o conto, eu sou muito adepta daquela máxima do Julio Cortázar, que diz que o conto tem que ser um nocaute. Então, nos meus contos, eu sempre trabalho com nocaute, o impacto. Eu termino
com um soco, né, com um golpe no leitor. Então, no romance, eu tive essa dificuldade de Uhum. dosar. Eu não podia fazer muitos nocautes, porque se tudo for uma erupção, se tudo for um vulcão, perde um pouco do impacto, né? Então eu tive que dosar isso e foi um pouco difícil essa parte. Além de arredondar, né? De Uhum. aparar as arestas, né? Foi bem desafiador, mas eu me apaixonei pela escrita do romance e desde então eu escrevi só um conto para uma coletânea que eu participei no México, de um livro chamado Cabeças em La Ventana. Esse conto também foi publicado numa coletânea no Brasil chamada Nauditas, da editora Urupal. Mas desde então eu não escrevi nenhum conto. Então eu tenho até medo de ter perdido a mão por conto, porque o meu próximo livro eu também quero que seja um romance. Então acho que eu fiquei meio viciada nesse caos do romance. Ai, que bacana. Então já vem um romance por aí, hein? Tô Verdade. sabendo. Embora suas obras, né, elas possam ser lidas de forma independente, existem conexões e recorrências temáticas, como a presença de personagens do conto Macaúba, é assim que pronuncia, no seu romance. De que forma esses fantasmas literários transitam entre essas diferentes publicações? Eu tenho algumas temáticas que são sim recorrentes na minha escrita. Eu acho que todos os autores têm os seus temas favoritos, que são aqueles aos quais eles sempre acabam voltando, né? Se a gente fosse mencionar, em um primeiro momento, eu pensaria na Helena Ferrante, por exemplo. A Helena Ferrante está sempre voltada para a maternidade, né? Então, uma das questões dos livros dela é a maternidade, assim, ela sempre aborda essa questão, né? Eu acho que é uma coisa que a atravessa. E uma das coisas que me atravessa muito é a infância. Então, sempre que eu escrevo, quase sempre eu acabo caindo na infância. Pelo fato de ter tido uma infância muito incrível, muito até mágica, porque eu tinha muito contato com a natureza, muito contato com. Eu morava numa cidade de 60 mil habitantes, então eu tinha liberdade para ficar fora de casa de manhã até o fim da noite, eu tinha acesso a todo tipo de coisa, o circo estava comprado na esquina da minha casa, então caravana de ciganos, então todas essas coisas que ficaram lá no passado e a gente não tem mais acesso, de certo modo, hoje. Eu tinha quando era criança, e ao mesmo tempo eu também tive um lado muito sombrio da minha vida, envolvendo muita violência, morte, abuso, né? Então, a Nossa, infância para mim é esse terreno muito agridoce. Uhum. Então, por isso, quando eu vou escrever, eu gosto muito de mergulhar nesse lugar. Eu acho que a infância, ela é um período, esse lindo período da vida em que a gente vê o mundo pela primeira vez, em que a gente experimenta as coisas pela primeira vez de um jeito muito intenso, tanto para o bom quanto para o mal, e que muitas vezes passa invisível pelos adultos, ou é visto como uma coisa a ser domada, né? A infância enquanto esse período de formação do ser humano, então ele muitas vezes os adultos eles partem para a violência, né? Tem até uma frase que um amigo meu fala brincando às vezes: criança não tem que querer, criança tem que obedecer. Então, eu sempre penso nisso e eu gosto muito de insetos. Também é um tema que volta muito na minha obra, os invertebrados, porque eu associo muito a questão da infância com os invertebrados, que é um universo à parte, é um universo que muitas vezes passa meio despercebido, meio invisível e que as pessoas só interferem quando é para
fazer algo de ruim, né? Não necessariamente, não que com a infância seja só ruim, mas como eu trabalho com o horror, então eu acabo focando, botando numa lente de aumento as violências da infância, né? E agora, sobre a questão dos personagens, eu gosto dessa ideia de fazer referências dentro da obra. Adoro autores que fazem isso, né? Stephen King, por exemplo, que eles chamam até de Kingverso, né? Que você vai, todos os livros tem um personagem que esteve naquele lugar, que fez tal coisa, e você lembra dele de lá, né? E tudo mais. Aquela série Welcome to Derry, não sei se vocês estão acompanhando. Não. Ainda não, tô esperando sair mais episódio pra pegar. Tá maravilhosa. Também já tem aí uns easter eggs, uns personagens que estão Caralho. conectados. Então é muito legal. Eu gosto muito. Então, quando eu comecei a escrever o Como Nascem, eu pensei, já que eu estou falando dessa experiência que eu tive com a minha avó e tudo mais, então eu vou retomar uma outra história em que eu falo da minha avó. E esse conto, Macaúba, ele é um conto sobre a infância da minha avó. A minha avó, de fato, encontrou o amiguinho de infância agonizando numa cama, depois de ter sofrido, ter sido torturado por um rapaz da cidade que tinha problemas mentais. Nossa. E, sim, e esse menino, o nome dele era Sebastião Cecílio. Ele virou santo milagreiro na cidade. Então, quando a gente vai para a cidade da minha avó, quando eu vou para a cidade da minha avó, a gente sempre vai no túmulo dele. E ela fala muito dele, porque eles eram amigos, e ela foi essa pessoa que encontrou o Sebastião Cecílio agonizando com. Não sei se vocês leram o conto, mas o conto é sobre essa menina, né, do interior, que encontra esse menino todo furado, Meu de Deus. buraco de faca, com uma caúba dentro, que é uma frutinha redonda. Uhum. E aí eu falei, bom, já que eu estou falando, já que eu retomei, né, a minha avó, a minha inspiração nesse livro, então eu vou voltar lá para o conto da Macaúba. E aí no conto da Macaúba ele tem outro nome, que é Toninho, para preservar, né, a identidade dele e tudo, mas esse menino, Sebastião Cecílio, ele virou santo milagreiro na cidade. Nossa, e de fato ele morreu dessa forma. Foi. Caramba, que Nossa. absurdo. E hoje ele é tido, 1900, e hoje ele é tido como um santo milagreiro. Um milagreiro. santo milagreiro, Igrejas de cemitério. Gente, da cidade de Mococa. nossa, que coisa. É. E aí, a infância toda a gente ia no túmulo dele, deixava oferendas, né? A cidade toda deixa até hoje. Eu acho que ele morreu em 49, 48, 49. Nossa. E sua avó viu a cena dele nessa situação? Minha avó encontrou. Tava a minha avó e a mãe dela. Porque ele sumiu, né? A cidade toda foi procurar e eles moravam no mesmo bairro. Gente. E quem pegou ele era um rapaz que ele tinha algum transtorno mental, acho que ele era Uhum. esquizofrênico, alguma coisa assim, ele estava em surto. Não. E minha avó fala que ela sempre encontrava esse rapaz, que ele levava ela no ombro, brincava de cavalinho, brincava com as crianças. Aí nesse dia ele teve um. E aí a cidade foi procurar, como todo mundo morava no mesmo bairro, né? Aí foi essa situação. Ele inspirou uma caúba, que sempre foi uma história que me chocou muito. A minha avó não come a fruta, né? Ela não gosta nem de ver na estrada quando a gente passa, porque é uma fruta, pode ser com coquinha, assim, sabe? Uhum. Então eu sempre ouvi, macaúba, e ela conta os detalhes. Então eu falei, bom, quando eu estava escrevendo lá as versões contos narrados do ponto de vista de crianças, Macaúba foi o primeiro que eu escrevi, assim, porque. E na voz da minha avó.
Ai, com certeza. É Nossa, Caraca, interessante. muito. Mas que crime horrível. Cara, horrível. Também, é. caraca. E assim, falando um pouquinho das suas influências, né? Quais são suas influências assim literárias, além de você puxa muita coisa biográfica, né, para seus contos, tudo, né? E as suas influências literárias quais são? Então, eu acho muito difícil de responder, porque não tem nenhuma influência que seja consciente, nada assim que que eu me baseie para fazer. Uhum, Mas eu tenho autores e autoras favoritos, que com certeza, de alguma forma, acabam influenciando a minha escrita. A primeira que me vem em mente é uma autora chamada Angela Carter. Ela não é muito publicada no Brasil. Se eu não me engano, ela tem 2 livros publicados que estão circulando e alguns estão esgotados desde os anos 80. E algumas temáticas da Angela Carter eu acho que são referências bem claras para mim, que são essas questões das animalidades, uhum, né? Dessa questão de híbrido de ser humano com fera. E é uma coisa que me fascina muito. Eu amo e adoro. A minha questão principal com a Angela Carter é a forma como ela consegue fazer essa junção de homem e bicho. E eu acho que, sem dúvida nenhuma, isso influencia muito no meu trabalho. Eu sou fã dela, né? Então, outras influências que são, né, meus autores favoritos, eu posso mencionar Shirley Jackson, José Mauro de Vasconcelos, sem dúvida nenhuma. Meu pai de Laranja Lima marcou minha vida, então não tenho dúvida que tem um pezinho aí, né, que tem uma influência aí. José J. Veiga, que é um autor que escreve muito contos do Fantástico, e também bem rurais, assim. Eu acho que eu faço um horror bem rural às vezes e talvez também tenha aí essa questão do o José J. Veiga. Guimarães Rosa, William Faulkner, os autores desse gótico sulista dos Estados Unidos, assim, eu gosto de todos eles, eu li muito. As autoras góticas, né, as irmãs Brontë, a Morro dos Ventos Vivantes, a Anne Brontë, a Charlotte Brontë, né, Daphne du Maurier, né, com Rebeca, eu acho que tem muita influência desse gótico. As brasileiras, Lígia Fagundes Telles, Clarice Lispector, Hilda Ilst, eu li tudo. Na faculdade, eu li tudo mesmo, assim, eu zerei a bibliografia delas. Os latinos, falei já do Julio Cortázar, né, como que eu sigo a máxima dele, ele é uma das minhas referências, assim, eu amo também a obra do Julio Cortázar, Gabriel Garcia Marques, Manuel Puig também gosto muito, Silvina Ocampo. Eu também estou lendo muitas autoras contemporâneas, né, latinas, a Mariana Henrique, Samantha Schweblin, Mônica Corrêa, Maria Fernanda Poeiro, Liliana Solange, Laila Martinez, né? E também tem alguns autores brasileiros contemporâneos que eu amo e leio muito e acompanho a carreira, né? Como a Irka Barros, Márcio Benjamin, Moacir Fio, Cristiana Aguiar, Cecília Garcia. Então, são autores e autoras que eu acompanho mesmo, assim, e acho que todo mundo tem que conhecer, é maravilhoso. Enfim, podia ficar falando até amanhã, assim, Muito bom. minhas influências. Grandes nomes, de fato. muito legal. Ô, Verena, e no cenário atual do horror brasileiro contemporâneo, parece que o horror brasileiro contemporâneo ele tem ganhado um pouco de destaque. Eu tenho essa impressão. Como você enxerga a evolução e a relevância desse gênero no nosso país? Eu acho que sempre se produziu literatura de gênero. Uhum. A gente pode mencionar, por exemplo, a Maria Firmina dos Reis, a gente pode mencionar
a Dinorá do Vale, a gente pode mencionar a Margarida de la Rocque, que escrevia assim, literatura de gênero no início do século XX, assim, né? Então, a própria Lígia Fagundes Telles também flertava muito com o horror, Uhum. o Murilo Rubião, né? Então, assim, a gente sempre teve um horror, assim, bem latente na história do nosso país, Coelho Neto também. Então, o próprio André Bianco, se a gente pegar o começo dos anos 2000, né? Ele teve uma certa fama ali por um momento, né? E eu acho que o horror ele sempre existiu no nosso país, que o Brasil e a América Latina toda é um terreno muito fértil para o horror, porque a gente tem uma história muito assombrada, né? A gente tem uma história muito violenta Sim. e isso ecoa, né, na gente de certa maneira. Eu acho que pela primeira vez o Brasil está tendo algum destaque na literatura de gênero, as pessoas estão. A literatura de gênero brasileira está rompendo um pouco a bolha, não tanto quanto gostaríamos, mas muito mais do que em 2015, quando eu lancei meu primeiro livro, sem dúvida nenhuma. Ah, com O certeza. horror, eu acredito que ele vem crescendo, né? Porque já tem a Expo Horror, né? Tem, né? Falta, aliás, por colocar um cantinho para os escritores nacionais, né? Fazer um, Sim, né? é muito. Adoro a Horroresco, muito boa. Mas eu acho que além da pandemia, que colocou as pessoas em contato com a morte de um jeito muito violento Hum. e coletivo, e isso faz com que você tenha que elaborar esses sentimentos, e o horror é ótimo para isso. As autoras latinas como a Mariana Henriques, a Mônica Reda, começaram a ser traduzidas lá fora e come- começaram a ser vistas aqui também de modo muito elogioso, o que aos poucos vai rompendo um pouco essa barreira. Ao mesmo tempo, a gente ainda tem um preconceito com a literatura de horror brasileira. São poucos os espaços, né? Se você for ver, tem diversas páginas dedicadas ao horror latino, que é o horror produzido por mulheres da América Latina, menos do Brasil. Nossa. Então, se fala muito do horror latino, mas o Brasil não existe. Nossa. E, é, e é muito curioso, assim, né? Porque querendo ou não, é aquele velho complexo de vira-lata, né? Tudo que tá fora é bom, o que tá dentro não é bom o suficiente, De ou não vale a fato. pena ser conhecido. Por mais que a gente partilhe da mesma história, a gente partilhe de um passado de colonização, um passado de escravagismo, um passado de governos autoritários, o mesmo bioma, né, de certa forma, mesma, mesma estrutura sociopolítica, mesmas questões de misoginia e violência contra as mulheres. Então, assim, é meio que a mesma coisa aí, né? E é por isso que os leitores se identificam tanto com a literatura produzida pelas mulheres latinas. Então, assim, eu vejo que hoje está se tendo um olhar um pouco mais generoso para a literatura brasileira, mas ainda é muito pequena em comparação com a literatura dessas outras autoras e autores também gringos. Interessante. E, ô Verena, você acha que o brasileiro tem lido mais? Acho que sim. Eu acho, na verdade, eu não sei, porque as redes sociais tomam um tempo precioso da leitura, né? E que a gente vive tempo de scroll, né? Tipo, você vê tantas pessoas no metrô, no transporte, tipo, rodando ali e tal, né? É, eu acho que as pessoas têm mais acesso à literatura e ao que está sendo produzido no país, graças às redes sociais.
e que tem algumas tendências nas redes sociais que influenciam as pessoas a lerem mais, tipo as maratonas, as leituras temáticas, os clubes de leitura, todo esse consumismo que rola muitas vezes de você virar, tirar fotos estéticas, sei lá, bem com a estética de livro, booktalk, bookgram, todas essas coisas. Então, eu acho que tem um incentivo para ler Uhum. muito maior do que tinha no passado, mas ao mesmo tempo nunca se teve tão pouco tempo quanto hoje, porque as pessoas ficam 10 horas por dia no celular, então É. não sei. Você acha que as redes sociais elas ajudam de alguma forma, Verena? Até na divulgação do seu trabalho literário, algo assim? Sem dúvida, as redes sociais têm um poder muito grande de alcançar pessoas. Né? Quando eu lancei meu primeiro livro, em 2015, eu só tinha o Facebook. O Uhum. Instagram provavelmente já existia, mas não tinha a força que tem hoje. E se for comparar, é muito diferente. A quantidade de pessoas que chegaram no livro, né? Claro que está numa editora grande, como a Suma, faz diferença, Sim, mas hoje em dia as pessoas tiram foto do livro, postam nos stories, fazem vídeos falando do livro, né? E isso chama leitores, sim. muito mais do que uma divulgação na página da editora, por exemplo. Esse trabalho de boca a boca dos leitores, ele costuma se dar muito nas redes sociais, né? Para alimentar os próprios conteúdos, os próprios feeds, e ele acaba ajudando nas vendas dos livros, sem dúvida nenhuma. Com Ao certeza. mesmo tempo, é difícil depender das redes sociais, porque causa uma ansiedade, né? A gente sente que está acorrentado nesse espaço. Não é só um lugar de lazer e conversar com as pessoas, é um ambiente de trabalho, de certo modo, e acaba, eu sinto que causando muita ansiedade, impactando na forma como você se relaciona com o seu trabalho e com o mundo também. Nossa, sim, com certeza. Ô, Verena, e assim, quais desafios atuais, né, diria, né, do escritor de horror brasileiro, né? Olha, os desafios atuais do escritor de horror brasileiro são furar a bolha do horror, né? Porque o público que lê horror é um público fiel, mas é um público pequeno. Então, expandir esse público, né? Conseguir sair da bolha e ser lido por outros públicos é um desafio. Outro desafio é ser visto com respeito, né? Eu sinto que o autor de horror, o autor de literatura de gênero é sempre visto como um autor menor, alguém que escreve coisas que ainda o horror ainda é muito marginalizado, ele ainda é visto como uma coisa muito pequena e irrelevante, né? Como se fosse somente entretenimento, uma vez que o horror é esse lugar de esmiuçar a realidade, né? O horror é muito político. Sim, sim. Então, o horror é poético, ele é um espaço de metáfora, né? Se a gente for analisar, por exemplo, o cinema de zumbis, é uma coisa que eu sempre uso como exemplo. Se a gente for analisar o cinema de zumbis, por exemplo, né? Desde os anos 30 até hoje, teve várias mudanças e cada uma delas é reflexo do período histórico em que ele foi feito. É uma crítica a cada período, né? Por exemplo, a Noite dos Mortos-Vivos, ela foi feita durante a Guerra Fria. Então, assim, tem todo esse medo dessa questão da arma biológica, Sim, esse sim. medo do outro. Depois a gente tem esses zumbis ultraviolentos, né, do extermínio, por exemplo, Tem que que corre, são, né? Controla a corre, arma. extremamente famintos, né, que são um Sim. super reflexo da desigualdade social, do capitalismo. Aí depois a gente tem o Last of Us que foca nas relações humanas muito mais do que
nos próprios zumbis. Então, assim, Sim. tudo dentro do terreno do horror, ele é muito político. Eu sempre vi assim. E eu sinto que, mesmo hoje, há um preconceito do público com o conteúdo, né? Como se fosse só sangue e tripa, e pode ser também, não tem problema nenhum. Aliás, é ótimo. Eu acho que o terror é extremamente democrático e ele pode ser tudo. Ele é o único gênero que pode ser tudo. Tudo cabe no terror. É, Tudo cabe no horror. sabe, não sei. Ele é plural, né? Bem, Muito plural, muito diverso. E dentro do horror, tudo cabe. Cabe a fantasia no horror, cabe o amor, o romance, Uhum. cabe drama. Tudo cabe dentro do bem. horror. Então, eu acho que é um gênero extremamente rico e ele continua sendo visto de maneira marginalizada como ele era visto lá no século XIX, quando ele começou a circular Uma mesmo, pena. né, entre os leitores. Pessoas aí, Então, É, eu acho que eu gostaria que os autores brasileiros de horror fossem mais respeitados. Eu também acho que seria interessante as premiações nos olharem com mais carinho e com atenção certeza. também, né? Porque lá fora eles têm o Bram Stoker Award, né? Que é um prêmio gigantesco que premia a literatura de gênero. Aqui o único prêmio de respeito que não existem prêmios de respeito, tá? Porque existem premiações aqui no Brasil, mas elas são muito pequenas e o público não chega a ter o contato com essas premiações, né? Ele não consegue, não tem uma projeção como o Prêmio Jabuti, por exemplo, ou como o Uhum. próprio Bram Stoker Award, que é muito grande, né? O mundo todo fica sabendo quando um livro ganhou o Bram Stoker Award, né? Então, no momento, o único prêmio que a gente tem de certa projeção que contempla os autores de gênero é o Jabuti. Mas, ao mesmo tempo, na categoria romance de entretenimento. E Nossa, aí é assim, romance literário, romance de entretenimento. Então, é como se fosse um pequeno, é literatura de massa, sem qualquer relevância, e o outro é literário. Sendo que o horror pode ser literário também. E então eu gostaria muito que a gente também tivesse uma premiação, um certo respeito na academia, como todo mundo tem, quando não escreve literatura de gênero. E é isso. com certeza. Nossa, que coisa. Poderia falar mais. Eu não sabia que era visto assim dessa forma Bem, marginalizada. totalmente. Que as Não, pessoas ainda não entendem ainda o horror, tipo, tanto tempo, né? Séculos e séculos aí, né? eu acho que pra mim o horror é tão sério que eu nunca tive essa visão marginalizada do Sim. horror. Mas é isso. Ô, Verena, e você, o seu interesse pela psicanálise, ele se manifesta na sua escrita. E de que forma o estudo da mente e do inconsciente influencia a construção dos seus personagens e das suas narrativas próprias ali de trauma? Interessante. Quando eu comecei a escrever o Laiva, eu trabalhava numa editora em Campinas que ela era especializada em livros acadêmicos, então eu tinha muito acesso a livros de psicologia e psicanálise. Eu sou revisora de texto e na época eu trabalhava como revisora, né, dos originais. E aí, nessa época, eu tive eu li muitos e muitos livros de psicanálise, de psicologia, e foi quando eu comecei a escrever Larva. Então, eu, como eu queria falar de fobias, eu queria falar de traumas de infância, eu me baseei bastante naquilo que eu encontrei, né, nessa parte teórica, especialmente na psicanálise freudiana, para compor os contos do Larva. Depois disso, nada veio de modo muito consciente. A minha escrita ela é muito orgânica, assim. Eu até tenho uma ideia, geralmente eu vejo uma imagem na minha mente, assim, ou uma cena, como se fosse uma cena de filme, e aí eu trabalho para chegar nesse lugar. Então é difícil eu ter
um planejamento muito certo do que eu quero fazer. Muitas vezes a história ela se conta. Uhum. Então eu sinto que pode ser assim, de modo mais inconsciente, a psicanálise ainda fazer parte da minha escrita e sem dúvida faz, o Como Nascem, tem várias questões que com certeza se encaixam bastante nesse viés mais psicanalítico, mas que eu tive a intenção de fato de fazer foram os contos do lar, né? Mas eu estou no momento fazendo uma pós-graduação em psicanálise, então eu acho que eu vou continuar enveredando por esses caminhos, embora não intencionalmente, mas rola sim. Com certeza. Ô, Verena, e onde as pessoas podem encontrar o seu livro, os seus contos? Os meus primeiros livros são esgotados, né? Uhum. Mas em Inventário de Predadores Domésticos é possível encontrar todos os meus contos publicados entre 2015 e 2021. E tanto o Inventário de Predadores Domésticos quanto Como Nasce um Fantasma está disponível no site das respectivas editoras, que são a Dark Side Books e a editora Suma. E nas lojas de compras virtuais, como a Amazon, o Mercado Livre, é bem fácil de achar, né? E é isso. Ah, perfeito. E Você pode deixar suas. livraria também. Sim. Você pode deixar suas redes para o pessoal tá ouvindo, né? Claro, meu Instagram é @verena, _Cavalcante. E eu também estou no Twitter, no Threads e no Substack, mas eu não uso nenhum deles. Ah, Então, o TikTok também. Tem um site, mas não me lembro de cabeça. O único que eu lembro de cabeça é o Instagram. Eu sou meio relapsa com as minhas redes sociais, mas me mandar mensagem, eu tô sempre lá para dar um oi. Eu vou responder. mas também é só o pessoal dar um Google lá, encontra tudo hoje em Sim. dia. É verdade. É isso. Muito obrigada, Obrigado. Verena. Obrigada a vocês, adorei participar. Disponibilizado, né, esse tempo para falar com a gente. Muito obrigada mesmo. Obrigado. Obrigada a vocês. Um beijão. Beijão, até. Bom, eu sou Egito Roque, sou baiano, né, de Feira de Santana. Atualmente eu moro em São Paulo. Eu tô na música aí vai fazer 10 anos, ano que vem, de carreira. Né? Já passei por bandas como Mescalines, Fuzuês, e agora eu tô na carreira solo, né? Com o vulgo Egito Rock aí, né? Pra tentar, né, ver se eu mudo alguma coisa aí, né, nessa cena aí, nesse mundo. Acho que vai, dessa vez vai. Muito bom. E qual é o gênero que você tá abordando agora? Então, agora eu tô no Dark, né? No Dark. Eu tô numa pegada mais gótica, mais escura, assim. E acho que combina comigo, com o meu tom de voz, né? Verdade, né? E nós temos Apesar- observado, a gente viu mesmo seu estilo, muito style. Você poderia falar um pouco mais sobre o seu projeto musical? Claro, então, eu lancei 2 faixas, né, esse ano. A primeira faixa é Exu é Meu Amigo. É uma faixa onde eu quis resgatar, né, a minha ancestralidade e botar, né, no meio gótico, né, que eu ainda acho o movimento muito branco ainda. E acho que eu tenho a acrescentar, né, para os ouvintes. E eu lancei também, semana passada, a faixa Pola, que eu fiz para uma amiga que se foi. É uma faixa bem forte, assim, e ela é meio alegre, meio triste, né, e meio espiritual também. E acho que essa é a minha pegada, né? Eu vou pôr mais isso, né, no Interessante. estilo. Porque a gente geralmente vê essa abordagem de cunho mais religioso da ancestralidade africana, a gente às vezes vê mais no metal extremo, né? No Sim, black sim, sim. metal.
Mas é difícil ver isso no mundo No mundo gótico. gótico, de verdade, é a primeira vez que eu tô ouvindo esse tipo de abordagem. Realmente. Então, mas é a primeira vez mesmo, eu sou o único que fez. Você é um pioneiro. Sim. Você segue como One Man Band, né? Na verdade, não. Não? Eu tenho um produtor, né, que faz os beats, e ao vivo eu vou me apresentar com uma guitarrista. A guitarrista seria só pra live. Só para ao vivo. Ah, Para tá. que E as composições, tirando os beats, são todas suas só. a composição, voz, é tudo minha. Ideia, Aham. tudo. Eu faço os outros trabalharem e fazer o que eu quero, entendeu? E como você vive essa sua relação com a religião ancestral africana? Olha, eu tô mais cósmico hoje, entendeu? Eu faço isso por dever. Mas eu vou. Não vai ser todas as músicas, né, que eu vou tratar sobre a ancestralidade africana, né? Porque eu já sou a própria ancestralidade africana, então não preciso ficar reafirmando 100% isso o tempo inteiro. De forma Tanto é que nenhuma. fica, sei lá, eu acho que fica banal, fica. Mas, meu, de vez em quando, com certeza vai vir uma pedrada aí, né, para algum orixá. Sim, porque é de você e você, afinal de contas, você gosta, né? Com certeza. E aonde que a gente pode encontrar essas composições? Agora eu tenho duas, né? Só tenho Tá. duas. E você pode encontrar, mano, no YouTube, Spotify, onde todo mundo Você escuta. já lançou no Spotify? Já, porra. Caraca. Inclusive tá bombando já. Que ótimo. E como que você acha que é o negro na cena do rock em geral? Eu acho que tá crescendo, agora tá crescendo. Mais pela juventude, assim, que tá escutando, né? A nossa geração, ela pecou um pouco, né, nessa parte, mas essa Bastante. geração que tá vindo, ela já tá recompondo, né? Tá dando, como é que se diz? Tá contribuindo mais com a gente, né, do que a nossa geração. Então isso é muito importante para nós, entendeu? Você acha que os mais jovens têm entrado no mundo do som, do rock em geral? Tem, tem. Ainda mais que os negros, eles são mais espontâneos, né, e eles fogem, né, do quadrado, né, com o taradada, tantaradada. A gente Sim. foge disso, Eu entendeu? acho que o negro foge porque eles querem rotular o negro a ser só isso ou gostar de coisas específicas, né? E o É negro, porque a ele gente, tudo que a gente faz é muito específico, né? é. Qualquer estilo a gente vai se sobressair, entendeu? E É hoje ele só dar. percebe, não, eu não preciso, né? Eu posso gostar daquilo que realmente me toca, né? Que faz meu coração bater mais forte, né? Não Com é certeza, não é um estereótipo ou uma etnia que decide o que você vai ouvir, o que você vai Sim. gostar, enfim, né? com certeza. Mas é importante também, né, a gente ser preto, né? Porque Não, sim, dá uma vazão maior a outras pessoas pretas adentrarem, né? é Porque muito eu importante. Porque, mano, todo preto gosta de rock, gosta de música gótica, assim, entendeu? Mas eles não são do movimento porque eles não se veem no movimento, entendeu? Sim, Então é importante a gente ter a cor, né? Não ficar, né, direto, eu sou preto, né? Não sei o quê, eu sou preto pra lá, pra cá. Não, a sim, gente já fez isso, tá ligado? sim. Entender que o rock ele é negro, né? Ele não é branco, É, né? Os brancos roubaram isso, né? Com certeza. nasceu negro, O rock realmente. né? Ele é negro, né? É A verdade. gente tem que entender isso, né? Falta acho que compreensão da galera disso também, né? Sim. E quando que você começou a sua carreira musical? Eu comecei, mano, eu toco desde os 14 anos, né? Eu aprendi a tocar bateria primeiro, e, e depois eu fiz, né, várias bandas de garagem com os moleques da rua. E foi em 2016 onde eu lancei o primeiro disco,
com Mescalines, que é uma banda instrumental que a gente junta o Tuareg, foi um lance meio espiritual também. Todas as bandas que eu tive, a gente calhou para esse lance. E depois eu fiz o Fuzuês. O Fuzuês é um duo preto, né, onde eu fiz com um amigo meu dos Axixins, o Ulisses. E essa banda é completamente de matriz africana, é um rock de matriz africana. Nossa, muito interessante. E essa banda ainda existe. Existe, só que a gente deu uma parada, né, porque eu tô trabalhando em mim agora, eu não gosto de depender mais dos outros pra nada, entendeu? Não, tá certo. Mas é uma banda bem foda que eu acho que logo mais a gente lança alguma coisa aí. Você tá voltado em um projeto assim mais a sua vibe, Mas sua cara, sobre você, né? porque eu preciso botar isso no mundo, entendeu? Eu sinto como uma missão na Terra. Então não dá pra fugir, né, velho? Não, não é legal fugir daquilo que você veio fazer, Você né? vai ficar triste, não vai querer viver direito. Tem que fazer. Tem que fazer porque ajuda outras pessoas também, como você fala da própria representatividade, né? Com certeza. Que engaja e dá coragem e acaba puxando outras pessoas também. E traz consciência também, né? Sim. E você tá trabalhando em algum projeto novo? Sim, ano que vem eu pretendo lançar 2 EP. Tanto é que para começar a fazer show também, né? Sim. Preciso ter pelo menos umas 8 ou 10 músicas aí lançadas pra tocar, velho. Porque eu já vou ir pras cabeças direto. Essa é a minha opinião. Não, mas tá certo. Tem que botar pra jogo, né? Não ficar só no estúdio, tudo. Não, eu vou pôr pra fuder. Vou lançar 10 hits de uma vez. Eu tenho muitos hits. Nossa, e como que é seu processo criativo? Então, ele vem do nada, né? É uma parada tipo mensagens e inspirações que eu recebo ouvindo música, assim, tipo de um refrão. Tem uma música da PJ Harvey, né? Que ela diz You got a voodoo working. E aí a primeira vez que eu ouvi isso, eu falei, mano, eu pensei em voodoo trabalhando, entendeu? O voodoo trabalhando. Aí eu guardo, né? Esse refrãozinho, deixo no papel de lado. E depois, quando vir mais inspiração para outras ideias, eu junto todas e faço uma música. E quais são suas influências, assim, como letrista, músico, né? Como letrista e compositor, a própria PJ Harvey, Chelsea Wolfe. Eu também me inspiro muito nas religiões de matriz africana, né? Músicas para orixás. Inclusive, eu tenho uma música, né? Que é Exu é Meu Amigo. Sim. Eu fiz no intuito de ser uma música para terreiro, entendeu? Onde podem cantar em terreiro, essas coisas, porque é bem no estilo. O que você gosta de escutar? Olha, agora eu tô escutando Madre, que é uma mina que é de agora também. Inclusive, é uma boa ideia para se entrevistar aí. A Madre, ela lançou um disco chamado Vazio Obsceno, que inclusive eu chamei ela para tocar comigo. Vai ser minha guitarrista. Legal, caraca. Boa indicação. Obrigada pela indicação. Eu tô ouvindo Lebanon Hanover também. E Howlin' Wolf, né, que é uma inspiração para mim também, mais como músico. Como você escolhe, assim, quem vai colaborar com você? Ser bom. Se eu acho bom, eu vou lá na pessoa, falo com ela, né? Se cobrar, eu pago, entendeu? Se aceitar a ideia, demorou, vamos trabalhar junto. E é isso. É simples. Para mim é simples as coisas. Se enrolar, eu já corto e procuro outro bom, entendeu? Mas obrigado por conceder essa pequena entrevista pra gente. Eu que agradeço, viu, Cláudio? Você ouviu pela Antena Zero, Frequência Kirlian, produzido e apresentado por Cláudia Byron. Identity.
Você está na Antena Zero. Antena Zero. A rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa.